Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 15% ao ano. A ata da última reunião foi divulgada nesta terça-feira e indica que o comitê segue cauteloso antes de adotar qualquer mudança. Vamos entender o porquê na minha conversa de agora ao vivo com o economista César Bergo. César, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente ao Agronotícias. Tudo bem com você? Ô Felipe, é uma satisfação estar com vocês aí, tudo bem. César, satisfação sempre nossa, César, também. Bom, na sua avaliação, quais fatores então levaram o Copom a manter a taxa de juros atual, que inclusive já está num período aí considerado prolongado por alguns especialistas, né? Enfim, vamos falar sobre, por exemplo, os fatores internos que ajudam a justificar essa decisão. Olha, o Banco Central ainda vê na questão da inflação de serviços uma preocupação, porque, de fato, ela está mais elevada comparando com os outros setores. E também a questão externa, com relação à política monetária americana, o Banco Central mantém uma cautela, né? Agora, nós vimos o mercado americano reagir com relação à queda da taxa de juros do Federal Reserve, né, na semana passada, mas não deu tempo ainda do Banco Central fazer uma avaliação. E acredito também que a inflação ela está caindo, mas não suficientemente para colocar ela dentro do teto da meta e nem dentro da meta. Então, o Banco Central ainda está cauteloso nesse aspecto, sobretudo a questão fiscal também pesa um pouco na análise dos técnicos do Banco Central, mas, na minha opinião, já deveria ter sido iniciado uma queda na taxa de juros. Isso pode acontecer na última reunião ainda desse ano, embora tenhamos mantido a projeção de 15% da Selic para esse ano. E diminuímos a projeção da Selic para 2026. Então, eu vejo que hoje já existiriam questões técnicas que possibilitariam o Banco Central começar uma redução da taxa de juros. Eu acredito que isso vai acontecer a qualquer momento, porque os indicadores da economia já levam a crer que a inflação está comportada, né? E também tem a questão do mercado de trabalho aquecido, que está preocupando o Banco Central. Mas, de qualquer forma, eu vejo que os indicadores da economia já mostram que o Banco Central poderia iniciar essa queda da taxa de juros, que seria tão importante para o setor produtivo, que está realmente muito carente de taxa de juros, porque as taxas de juros estão elevadíssimas, Felipe. Pois é, para a gente entender mais ou menos como funciona a economia, uma Selic menor, ela teoricamente reduz o controle sobre a inflação, é isso? Então, de fato, manter a Selic no patamar atual é uma medida, então, de fato, cautelosa? Nós sabemos que o Banco Central tem 3 medidas dentro da política monetária que ele pode adotar, 3 instrumentos, que é o depósito compulsório, né, a questão das reservas bancárias, a taxa de juros que ele pratica com os bancos e também a taxa Selic. O que acontece? Quando ele aumenta a taxa Selic, a tendência é que as pessoas, em vez de ir para o consumo, vão para os investimentos. Então, reduz a liquidez da economia, né, as pessoas começam a pechinchar a compra, os fornecedores têm que vender os produtos, então abaixam os preços. Então, a teoria por trás é essa, ou seja, se você reduz a liquidez do mercado em termos de recursos, dinheiro, você vai ter uma redução de preço dos produtos. No entanto, você encarece o crédito e a atividade econômica também cai. Mas o Banco Central não está muito preocupado com a atividade econômica, ele está mais preocupado em manter o poder de compra da moeda. Então, por isso que ele mantém essa taxa de juros restritiva, que, infelizmente, é a segunda maior taxa de juros reais do planeta. Então, isso é muito caro. Então, não só encarece a questão da taxa com relação ao crédito, mas também aumenta o endividamento do governo, que deve pagar em torno de 900 bilhões de juros esse ano. Então, isso é muito ruim para a dívida pública também. Ou seja, cada 1% que o Banco Central aumenta na taxa Selic é 40 bilhões que o governo gasta no pagamento de juros. Isso é quase um Bolsa Família. Então, a gente pode ver o quão é preocupante a manutenção de uma taxa de juros nesse nível, mesmo que você tenha a questão da inflação, mas é isso que o Banco Central olha. Ou seja, reduzindo a liquidez da economia, você vai ter redução de preço e a queda da inflação. Essa é a lógica que está por trás disso tudo, viu, Felipe? Ô César, e por que um índice de desemprego baixo não é tão interessante assim para a economia? O pessoal às vezes não entende, parece até contraditório, né? Não ser tão interessante uma taxa de desemprego, um índice de desemprego baixo e uma economia muito aquecida. Isso porque a gente não está preparado para isso, para absorver tudo isso, é isso? Não é isso. Porque é o seguinte, só para comparar, o Federal Reserve ele tem como meta
além da inflação, ele tem a questão de manter o pleno emprego. Então, os objetivos do Federal Reserve é um. Já o Banco Central aqui no Brasil, o objetivo é manter o poder de compra da moeda, ou seja, reduzir a inflação. Então, o que acontece? Quando você tem um mercado de trabalho aquecido, você tem um maior consumo, você tem uma maior renda. Então, você tem uma pressão de demanda e o Brasil realmente acaba tendo um problema, porque é a chamada inflação de demanda, né? As pessoas vão comprando, muitas vezes não vê questão de preço e os fornecedores vão aumentando o preço e as pessoas também não têm essa questão de fazer uma compra consciente, né? Em função da educação financeira, do planejamento, acabam fazendo uma pressão nos preços e os preços sobem, viu, Felipe? Então, a lógica que está por trás da questão econômica é essa. O Banco Central ele visa plenamente a questão do poder de compra, manter o poder de compra da população e não ver tanta a questão do crescimento. Agora, essa taxa de juros, no nível que estamos, prejudica não só as famílias, né? Nós estamos vendo a inadimplência atingir 70%, como também as empresas, porque muitas delas não têm capital de giro, encarece o financiamento diário dos seus caixas, e também tem empresas que acabam não fazendo investimento, que preferem aplicar no mercado financeiro. Então, realmente acaba, de alguma forma, atingindo a atividade econômica em função disso tudo aí, e a taxa de juros elevada é a consequência maior desse problema que nós estamos tendo aí, sobretudo no mercado de crédito. Muito bem, só para a gente amarrar aqui, então a gente falou bastante sobre a taxa de juros, mas só para reforçar, falando também em inflação, as expectativas apontam para um resultado acima da meta ainda, né? Para 2025, nós estamos prevendo uma inflação na faixa de 4,8%, quando o teto da meta é 4,5%. Já para o ano que vem, já se diz que a taxa vai ficar abaixo do teto da meta. Nós temos aí boas notícias. O dólar está caindo, isso vai baratear a importação, sobretudo de combustíveis, também a do trigo. Isso vai fazer com que os produtos fiquem mais baratos também e os alimentos contribuam para uma queda. Então, você tem a questão da energia também, que hoje está cara, nós estamos na bandeira vermelha, mas com a chegada das chuvas, nós podemos atingir a bandeira verde. Então, vai cair preço também. Então, a perspectiva é que nas próximas semanas nós vamos ver o mercado reduzindo a projeção de inflação para 2025, mas não vai ser suficiente para a gente ainda atingir o teto da meta. Vamos ficar acima do teto da meta. Mas o importante é que a inflação está caindo e o Banco Central talvez tenha sensibilidade, né, para adotar não só a medida técnica, porque ele está dizendo que não vai baixar a taxa, vai manter em 15%, mas porque ele também tem que trabalhar a expectativa de mercado. Agora, de qualquer forma, eu acredito que até o final do ano, principalmente na última reunião, nós vamos ter uma boa surpresa com relação a uma redução de 0,25 na taxa Selic. Mas estamos mantendo ainda essa projeção na faixa de 15, viu, Felipe? Muito bem, César. Quero agradecer demais a gentileza de ter participado com a gente. Suas participações são sempre muito didáticas e explicativas. Isso é muito importante para a nossa audiência. Então, muito obrigado, viu? A gente conversa muito em breve em novas oportunidades. Um grande abraço, Felipe. Estou sempre à disposição. Muito bem.